Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 16, e mais um estudo das revelações de Apocalipse segundo a graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 16, 2: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Uau! Isto é a cólera de Deus. Vamos ouvir o Espírito Santo falar. Vamos nos aquietar na presença de Deus. Abra o seu coração, fique sensível. É muito importante que você não tenha reservas com a palavra, não tenha um pé atrás com a palavra. A palavra de Deus é infalível, ela é viva, ela não volta vazia, é poderosa e ela vai operar em sua vida, em seu espírito, em seu coração. Vamos orar ao Senhor, é tempo de ouvir o Espírito falar. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, como é bom estar em tua casa, como é bom estar na casa do Pai. Jesus, tu disseste: a minha casa é casa de oração, é casa de comunhão com o Pai, é casa de intimidade com Deus. E é isso que agora queremos estabelecer, Pai. Abrimos o nosso coração de forma tranquila, sincera, sensível, para receber a semente da palavra. Essa semente vai cair na terra fértil do nosso coração e ela vai começar a dar frutos, e em todas as áreas da nossa vida nós veremos os frutos da palavra. E muito obrigado, Pai, porque nos tiraste das trevas para a luz, da morte para a vida, da ira para a graça de Deus. Temos paz contigo, Senhor. Então fala-nos em nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, noiva de Cristo, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Que bom, você é um valente, você é um guerreiro. Assim como Davi tinha os seus valentes de guerra, o apóstolo Miguel Ângelo tem os valentes de guerra neste lugar. Meus filhos amados, acabamos de ler o versículo número 2 do capítulo 16 de Apocalipse, e há aqui uma demonstração muito importante. Os adoradores da besta e da sua imagem terão que beber do cálice da ira de Deus. E você sabe que a primeira praga das taças que o anjo vai derramar vai provocar um surto de úlceras malignas e perniciosas. Parece-me a mim, e está óbvio, que isto é uma repetição daquela sexta praga que Deus derramou no Egito. Olha só para lembrar, Êxodo 9, 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó, e ela se tornará um pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em tumores, que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Então, Deus mostrou a sua cólera, a sua indignação com
faraó do Egito, dizendo: Moisés, olha, lança esse pó aí para o ar, porque ele vai se tornar em tumores, e os tumores em úlceras que vão arrebentar. Exatamente o que está ocorrendo aqui nesta praga que o anjo derramará sobre os filhos da perdição, sobre os adoradores da besta. Então, quem são os portadores da marca da besta? Primeiro, o que é a besta? A besta é tudo que representa o anticristo, tudo que é contrário a Deus. Os filhos da perdição, aqueles que a Bíblia chama de joio, os cabritos, os lobos, aqueles que tropeçam na palavra. Esses são os descendentes e a filiação da besta do anticristo. Então, em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo diz isto: olha só, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição. Olha aí, dois termos que você precisa de conhecer hoje e que representam a besta, o anticristo. Chama-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, diz que esta besta tem um número, e Apocalipse 13:16 diz isso: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, e para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E diz o versículo 18: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Então, nós estamos fazendo vamos dissecando a palavra para você entender que nesta terra existem pessoas marcadas, destinadas à perdição. E não pense você que isso pode ser uma injustiça de Deus. A Bíblia diz que não há injustiça da parte do Senhor, que Deus tem misericórdia de quem quer, salva quem quer, Ele é soberano, mas Ele tem os perversos para o dia da perversidade, e é sobre eles, esses que são seguidores da besta, seguidores do anticristo, é para esses que há um derramamento da cola de Deus, que Ele falou, úlceras, perniciosas, né? É condenação para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Filhos da perdição, a semente do mal. Então, creia, amados, que isto é um desmascarar da impiedade humana. A filosofia da humanidade é falsa. Os valores sem Deus são valores absolutamente falsos. Então nós estamos entendendo que uma religião mundana, por mais bonita que ela pareça, mas negou Cristo, negou a santidade, não tem o caráter do Salvador, deixa o homem desamparado, sem esperança e debaixo de condenação. Isto é importante eu lhe dizer. Porque às vezes as pessoas dizem assim: todos os caminhos dão a Roma. Não é verdade. Todas as religiões são boas. Não é verdade. O que quer dizer religião? Religião quer dizer, do latim, religare, ligar o homem com Deus. Pode Buda fazer isto? Não. Maomé, Maria, qualquer santo da igreja romana pode religar o homem a Deus. O homem está morto em pecados e delitos. Quem é que pode religar o homem? Quem é que pode dar vida? Quem é que pode tirar o homem da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça? Jesus. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo justifica, só Jesus Cristo perdoa. Então, Jeremias 30:12 diz isso. Porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Versículo 14:
Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade, por causa da multidão dos teus pecados. Versículo 15, porque gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos pecados, é que eu fiz estas coisas. Então veja, o que Deus está dizendo no Apocalipse, já é uma repetição do que Deus fez no Egito, e Ele está mostrando o quê? Que Deus é um justo juiz. A igreja aí fora imagina Deus como um moço de recados, como alguém subserviente ao ser humano. Poucos são os ministérios que reconhecem a grandeza, o poder, a autoridade de um Deus sobre tudo e sobre todos. O que eu vejo, por exemplo, a nível de internet, é gente contestando Deus, com a Bíblia debaixo do braço. São religiões oferecendo o que não podem garantir. Então, Deus está, nos últimos tempos, fazendo um apelo e dizendo: olha, estes fatos da cólera e da ira de Deus vão se consumar. E Ele está chamando o povo de Deus à realidade, para que o povo de Deus rompa com o mundo e sirva a Jesus Cristo. Amados, os tempos são difíceis, não dá para vacilar, não dá para brincar com Deus, não dá para procrastinar. Amados, nós somos do Cordeiro, nós somos da salvação, nós não temos um pé na igreja e um pé no mundo. Por isso é que essa ferida é incurável. Quem é do pecado é do pecado. Depois a pessoa se esquece que Deus disciplina, corrige e açoita. Nós não podemos vacilar. Os tempos do fim são difíceis. Por isso em Apocalipse 18:4, o Senhor disse: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Eu dou graças a Deus que quando tinha 21 anos, na cama de um hospital, após um traumático acidente no exército, Deus me fez entender que a religião que eu servia, eu era católico romano, um adorador de São Judas Tadeu, um seguidor de Nossa Senhora de Fátima, que ali não estava a minha eternidade e neles não havia salvação. Graças a Deus que eu entendi isto. E a Bíblia diz: as ovelhas entendem isto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão. Elas são mais importantes do que tudo. Então Deus está dizendo ao povo: olha, retire-se desse sistema. Povo meu, quem é de Deus não pode ter o coração dividido, amados. Não pode. Você é um seguidor de Jesus, você não pode ser um amigo do mundo. Estou lhe dizendo isto como seu pai espiritual. Ou eu amo a Deus ou amo o mundo. Deus disse: você é propriedade exclusiva de Deus. E quem é propriedade exclusiva de Deus não fica sentado no Parque Olímpico com um cervejão desse tamanho, mano. O mundo não tem nada para dar, ou tem? Se tivesse, nós não estaríamos aqui. Estou falando verdade? Se tivesse, nós não estaríamos aqui. Então Deus disse: olha, meu povo, retira-te, não sejas cúmplice. O mundo está lá em pecado, eu não posso gerar cumplicidade com o mundo, eu não posso errar como o mundo erra, amado, eu não posso beber como o mundo bebia, eu não posso me comportar com os padrões do mundo. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Romanos 9:25 disse: assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, amada a que não era amada. Então Deus tem um amor tão grande pela sua igreja, que esse amor de Deus tem até zelo. Você sabe que o Espírito Santo tem ciúmes de nós?
Ele tem um zelo. Esta palavra zelo do original quer dizer ciúme. Deus não permite que um filho dele tenha no trono do seu coração lugar para Deus e lugar para o mundo. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, Deus tem zelo. E Ele está dizendo, meu povo. Sabe, amado, minha amada, quando você tem esta ligação, esta intimidade com Deus, olha o que diz o versículo 26. No lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Quer dizer que Deus disse que nós que não éramos povo, agora somos povo. Nós que não éramos amados, agora somos amados. Nós que não éramos chamados, agora somos chamados filhos de Deus. Qual é a doutrina que Deus está mostrando aqui? Primeiro, eleição. A Bíblia diz que Ele nos escolheu e nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E quando Ele disse, ali mesmo serão chamados aqueles que não eram povo, agora são os gentios predestinados, aqui temos a doutrina da predestinação. Ninguém tem a capacidade de gerar a salvação, a justificação, só Jesus. E Ele faz isso porque nos predestinou em amor. Então nós estamos aqui diante de vários aspectos tão importantes da nossa relação com Deus. Olha o que diz o Salmo 82, 1 e 6 e 7. Deus assiste na congregação do Rock in Rio. Não. Estou vendo se alguém diz assim, que é para eu dizer não. Deus assiste na congregação divina. Você sabe, Deus está neste lugar. Amado, eu volto a dizer, talvez haja alguém dizendo, mas apóstolo, eu estou aqui como Maria, eu não vejo como resolver esse problema no meu casamento, eu não vejo como sair das dívidas, há uma doença grave na minha família. Deus é o Deus dos impossíveis. Hoje é o dia do nosso milagre. Você sabe por quê? Porque Deus assiste na congregação divina. Diz que no meio dos deuses, deuses com letra minúscula, nós somos a imagem dele, Ele estabelece o seu julgamento. Versículos 6 e 7. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Versículo 7. Todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Mas a Bíblia está dizendo que nós somos, com letra minúscula, deuses, ou seja, nós temos a imagem, nós temos a semelhança dele. Ele assiste no meio da congregação divina. Então, o nosso ministério entende isto, e este é o conhecimento da graça de Deus, amado. Por isso, eu entendo que o nosso ministério tem uma palavra para as nações. A religião joga fardos insuportáveis sobre os ombros do povo. Você vê as religiões que se autoflagelam as pessoas, se chicoteiam. Nas Filipinas tem gente que é pendurado com martelo e prego na cruz. Em Portugal tem pagamento de pecados e penitências e as pessoas se arrastam de joelhos até sangrar. Então essa religião, amado, não serve. Tem nomes de deuses, mas não são Deus. E Deus está dizendo ao povo de Deus, saia disso. Saia, meu povo, não seja cúmplice. Haverá um tempo de flagelos, haverá um tempo em que a cólera de Deus será derramado. Pastor, isto nos aflige o coração? Não, porque Deus está dizendo, eu tenho o meu povo e há o povo da perdição. Esses flagelos e tudo que vem de condenação é para o filho da perdição. Então, meu amado, nós temos uma palavra, esta palavra é que dá garantia, esta palavra é que faz a pessoa ser firme. Diz em Atos 20, 32, agora pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, a palavra da sua graça, para edificar, vos edificar
e dar herança entre todos os que são santificados. Então, se você quer viver uma vida firme, uma vida edificada, é através da graça de Deus. Aqui, todos os cultos, nós pregamos, nós ministramos a palavra da graça de Deus. Portanto, só a graça pode desmascarar o erro da impiedade. Só a graça tem poder para tapar a boca do inimigo. Só a graça mostra o que é o sistema babilônico, o que é a besta e o que é o anticristo. Portanto, os portadores da marca da besta, os adoradores de imagens, esse sistema está muito longe de Deus. Muito longe de Deus. Eu digo isso com consciência porque eu estive lá há 21 anos. 1 Coríntios 2,13 manda então fazer uma conferência. Ele diz assim: disto falamos não palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas por Espírito, conferindo. Então nós conferimos, checamos coisas espirituais com espirituais. E eu vou passar a fazer agora, porque eu quero que você tenha consciência de que você é um salvo, justificado por Jesus Cristo, e que você pertence ao mistério da piedade. E você tem que saber que existe um mistério da iniquidade. É para esses que a cólera será derramada. Vamos estudar então. Isto é conferir coisas espirituais com espirituais. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Olha, amados, há 2000 anos que a mentira, o anticristo, a besta, diz que já opera, está aguardando somente que seja afastado aquele que o detém. Se estas verdades só serão conhecidas com profundidade quando a ignorância não é inescrupuloso, ignorância quer dizer falta de conhecimento, quando a falta de conhecimento acabar. Oséias disse: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento é que está fazendo com que o ministério da iniquidade não seja conhecido na plenitude. Versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então nós temos aqui dois fatos que nós temos que conhecer. Primeiro, existem duas situações espirituais na terra. Existem dois mundos específicos: o mundo da perdição, o mundo da salvação. Do original grego, okumene, o da salvação, aion, o da perdição. No mundo da salvação, okumene, é o Espírito Santo que age. No mundo da perdição, é a besta, é o anticristo, é o mistério da iniquidade. Então estas palavras parecem palavras distantes, porque a igreja tradicional não as sabe usar, não tem conhecimento para isso, mas você vai conhecer agora. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, obviamente, grande é o mistério da piedade. Piedade do original quer dizer eusébia, quer dizer graça. Quer dizer que a graça de Deus é um mistério. E a Bíblia diz que este mistério seria revelado à igreja de Jesus. Então, onde é que eu conheço esta graça, este mistério da piedade? Quando eu tenho domínio sobre as 14 epístolas de Paulo. A graça do Senhor, aquela que ele disse: eu vos encomendo, para que você seja edificado. Então, diz que grande é o mistério da piedade, quer dizer que os mistérios não podem continuar misteriosos. Mistério é uma coisa que não se conhece. Mas a Bíblia diz que Deus revela os seus mistérios à igreja. Ele disse: qual é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Qual é este mistério? Você agora já sabe. Quem é esta pessoa aqui que está sendo revelada? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é
o mistério da piedade revelado. Jesus Cristo. Jesus é Deus. Então, o primeiro mistério que você tem que conhecer é que Jesus Cristo já lhe foi revelado. Agora você sabe que Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei de reis, e que a divindade plena está na pessoa de Jesus. Jesus é Deus, Cristo é Deus. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, na igreja, na obra de Deus, o mistério da piedade foi revelado. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Mas existe o mistério da iniquidade. E então Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, 1 e 3: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à vossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 5: não vos recordais que ainda convosco eu costumava vos dizer estas coisas? Versículo 6: e agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. 7: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Então, estes fatos têm que estar claros. Nós, igreja, somos parte do mistério revelado, o mistério da piedade em Jesus. Do outro lado das trevas, o mistério da iniquidade. Agora, o que você precisa de saber: como é que o mistério da iniquidade se manifesta, se revela? Vamos lá voltar em 2 Tessalonicenses 2:2. Ele diz assim: não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então existe aqui um mistério muito interessante. Ele diz assim: quer por espírito, quer por palavra e quer por epístola. Quer dizer que é possível o mistério da iniquidade agir espírito, palavra e epístola, apóstolo? Como é que ele age? Primeiro, lembre-se que Jesus disse através de Paulo à igreja: vocês ouvem um outro espírito, um outro Jesus e um outro evangelho. Você se lembra como é que Eva, disse Paulo, enganou, a Eva enganou, e vocês, igrejas, estão sendo enganados, disse Paulo, porque você recebe um outro espírito, outro evangelho e uma outra palavra. Pastor, existe outra? Eu pensei que só havia um evangelho. Qual é o outro espírito, outra palavra e outro evangelho? A lei de Moisés. Agora eu vou lhe dizer uma coisa que vai lhe chocar. Por favor, não se levante, amarre o cinto de segurança, porque isto é parte do conhecimento. O diabo usa a lei de Moisés, usando espírito que não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é pacífico, onde há o Espírito da liberdade é outro Espírito. Usa a palavra, porque a Bíblia diz que a lei, a palavra, nós fomos capacitados ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, o Espírito dá vida. Então, Espírito, palavra e epístola, a lei é que usa isto. A lei é que usa Espírito, que não é o Espírito Santo, palavra que não é palavra da graça, é palavra da lei, e epístolas, que são epístolas que não são graciosas. Você sabe uma coisa? Outra coisa que eu lhe vou dizer: Tiago era um pregador judeu, ele pregava para os judeus. Pedro era um pregador da circuncisão, ele pregava para os judeus. Então, quando a igreja começa a receber a lei, esta lei, seja por espírito, seja por palavra ou por epístola,
Isto aqui, amado, não se esqueça, a lei é o ministério de condenação e de morte. É o mistério da iniquidade. Primeira vez que eu disse isto no Brasil, o Brasil inteiro caiu em cima de mim. Mas a verdade é que não pode ser contestada. A igreja de Jesus Cristo aí fora, e os ministérios que não são da graça, não são da reforma, amados, estão doentes. Porque muito do que opera ali dentro é o mistério de quem? Da iniquidade. Ou você acha que um lugar que tem uma placa na porta e que desafia o povo para uma fogueira santa, óleo de Israel, sal não sei de onde, do Mar Morto, você acha que isto é Deus que está agindo, mano? Um lugar que tem uma placa na porta onde se gasta 2/3 do culto pedindo dinheiro e o outro terço é para expulsar demônio, você acha que é Deus que está nisso? No ministério onde a pessoa passa 5, 10, 20, 30 anos e um dia pergunta, você tem a certeza da salvação? E a pessoa responde, bom, até aqui me ajudou o Senhor. Você acha que é Deus que está agindo aí? Não é Deus. Então é por Espírito, palavra e epístola, que não é o Espírito Santo, não é a palavra da graça, nem são as epístolas de Paulo. Isto é tremendo ele dizer isto, mas isto é a verdade. Porque o mistério da iniquidade já opera. E ele não opera na beira da praia, amado. Ele não opera no cinema, ele não opera no teatro. Ele opera aonde a lei é pregada. Onde a condenação é pregada. O que a Bíblia diz? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que as igrejas, a maioria delas, condenam o povo? Olha, Deus vai tirar o teu nome do livro da vida. Você não está vendo que isso é um outro espírito, é uma outra palavra, é uma outra epístola? Se Jesus diz que não há mais condenação, não há mais condenação. Se a Bíblia diz que nós estamos mortos ao pecado, estamos mortos ao pecado, para que vivamos para a justiça. Quem completou a obra foi Jesus, amado. A obra está perfeita, a obra está completa. Ele começa, ele termina, ele tem o querer, ele tem o realizar. Então, se eu não vivo a graça de Deus na sua plenitude, o mistério da iniquidade age. E eu vou lhe dizer, amado, estou lhe dizendo isto com a mão sobre a Bíblia, falo a verdade e não minto. Um percentual esmagador do que se chama hoje de igreja não é a igreja de Jesus. Ele não é o soberano, ele não é o Senhor, porque está se pregando um outro evangelho, um outro Jesus e um outro Espírito. Onde está o Espírito Santo, amado? O povo tem liberdade, tem paz. Onde está a palavra verdadeira? O povo tem rocha, tem solidez nas suas convicções. Onde está o evangelho verdadeiro, não há engano. Eu duvido se alguém engana alguém desta igreja, amado. Não engana mais. Os teus olhos espirituais já foram iluminados. Você já compreende a herança e a esperança dos santos. Então, Paulo diz, cuidado, ninguém te demova, não te perturbes, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se isso procedesse de nós. Quer dizer que a palavra, a epístola e a espírito que não procede de Deus e que está hoje dominando a vida de muita gente. Olha, eu conheço isto aqui com profundidade. Eu sei quando é que é o mistério da piedade e quando é o mistério da iniquidade. Eu sei quando é Deus que está agindo, eu sei quando é o diabo que está agindo. Quantas vezes, hoje eu não faço isso mais, mas eu lhe digo, muitas vezes, eu fui na televisão e nas estações de rádio para ouvir o que fulano de tal estava dizendo. E, amado, eu tenho uma percepção, é um faro, eu tenho um radar, eu compreendo quando alguém está falando da parte de Deus e quando alguém está falando por outra palavra, outro espírito e outra palavra e outra epístola, que não são as que servem para o povo de Deus. Você se lembra como é que Paulo disse a Pedro? Pedro, tu és repreensível, porque não vives a verdade do Evangelho. Pedro não vivia a verdade do Evangelho. Pedro, aquele que andou sobre as águas, a sombra dele curava, ele não andava de forma digna do Evangelho. E Paulo repreendeu, disse,
como é que você é um judeu e vive como gentio e obrigas os gentios a viverem como judeus? Está vendo onde está outra epístola, outra palavra e outro espírito? É na lei. O diabo tem usado a lei de Moisés, Alexandre, para humilhar o povo de Deus. O povo não tem a certeza da salvação, não sabe se Deus tira ou não tira o nome. No culto, Deus, escreve agora, Deus tira, como se no céu houvesse um anjo que apaga nome, escreva nome. Amado, isso é outro espírito, outra palavra e outra epístola, não é a verdade de Deus. O diabo tem usado por séculos a lei de Moisés para condenar o povo de Deus, para acusar o povo de Deus. Poucas pessoas se sentem felizes na obra de Deus. A culpa domina as pessoas. As pessoas se sentem tantas vezes mal com Deus. Eu pequei, Deus vai tirar a salvação, vai apagar o nome do livro da vida. Isso aí é um espírito diferente, é uma palavra diferente, é uma epístola diferente. Paulo diz, olha, isso não procede de nós. Não procede de nós. Eu vou ler outra vez para os senhores garantirem que eu estou falando a verdade. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra ou por epístola, como se procedesse de nós. Quer dizer que a única palavra para a igreja gentílica é o que procede de Paulo. Ele disse, o meu evangelho. Ele disse a Gálatas, olha, se vier um anjo, ou um de nós, que prega um evangelho que vá além desse, seja anátema, quer dizer o quê? Maldito. Quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Você compreende o que é o mistério da piedade e o mistério da iniquidade? Você está compreendendo o que é um outro espírito, uma outra palavra, uma outra epístola? A religião coloca fardos pesados com a lei. Vê que o diabo, nas igrejas da lei, ele não usa o livro de santo não sei o quê, usa a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. E ele às vezes pega um versículo que vai para cima do púlpito para fazer o povo viver amedrontado, a escatologia amedrontadora. Você vê o livro do Apocalipse, que para nós é algo tão simples, tão óbvio. Nas igrejas é ameaça. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entro. Se tu não abrires, eu vou procurar o teu vizinho. Mas não existe isso aqui. Não existe isso aqui. Mas se o ser humano tem um cadeado, um locker aqui dentro. Olha, eu já tirei várias radiografias do meu peito, do meu coração, nunca vi cadeado nenhum, amado. Se a tradição anula a palavra de Deus. Então eu quero que você esteja firme, porque esse mistério da iniquidade, a primeira vez que o povo do Brasil teve conhecimento foi através da Igreja Cristo Vive. O nosso ministério prega a verdade de Deus. E claro, se você não conhece a verdade, você não é livre. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então existem versículos na Bíblia que, quando não bem interpretados, dão aso a que o ministério ou o mistério da iniquidade os use para a condenação do povo. Quer ver alguns? Vamos lá. Vamos ver primeiro João. Olha lá. 1 João 1,8 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não se esqueça de uma coisa, João era um pregador judeu que pregava para os judeus. A revelação perfeita da palavra, da epístola e do Espírito foi revelado por Paulo. Então ele diz, se você disser que não é pecado, não tem pecado, você está se enganando e a verdade não está em você. Então, quando você fala a uma pessoa da lei, e aí, meu amado, você vive firme, você é vencedor. Eu sou um pobre de um pecador. A minha carne. Olha, possivelmente o irmão que estava com o copão de cerveja vai dizer isso para mim. A minha carne é fraca. Eu sou um velho. A minha carne, desventurado homem que sou. Temos ou não temos pecado?
Nós temos que falar disto com honestidade e sinceridade. A obra de Cristo na cruz lavou ou não lavou? Perdoou ou não perdoou? Ou isto é uma chantagem que a igreja faz em cima das pessoas, dizendo, você tem pecado, então as pessoas se sentem pecadoras. Mas vamos ver o que o mesmo João diz em João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que quer? Tirou ou não tirou? E agora ele escreve uma carta e diz, você tem pecado. Isso é outro espírito, é outra palavra, é outro evangelho, é a lei. João diz, você é pecador, você tem pecado. Mas ele mesmo disse, Jesus tira o pecado. Tirou ou não tirou? Tirou. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Estamos ou não estamos mortos para o pecado? Agora vem João e diz, você é um pecador. E se você disser que não é pecador, você está mentindo, a verdade não está na tua vida. Você percebe? Você tem que interpretar o que é palavra da graça e o que é palavra da lei. Os irmãos da lei se sentem todos em pecado. Por isso é que eles jejuam, vigiliam, vão para o monte, porque se sentem em pecado. Mas ele diz, o mesmo João, hein? Olha o cordeiro, ele tira o pecado. Vamos ver mais agora. Versículo 14, o que diz Romano? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Primeiro Paulo diz, a epístola, a verdadeira, a palavra verdadeira, o Espírito verdadeiro diz, você está morto ao pecado, o pecado não terá domínio, pois você não está debaixo da... agora você está entendendo. A lei é que diz que você é pecador. João diz que você é pecador. Paulo diz não, o pecado não terá domínio, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Logo você não é um pecador, você foi um pecador. Pedro disse isso em 1 de Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarado. Então ele carregou ou não carregou? Qual é a convicção que você tem? Fala comigo. Carregou ou não carregou os teus pecados? Você se sente perdoado e justificado ou não? Sim. Alguma coisa pode te condenar? Não. Se alguém te acusar, quem é que te justifica? Deus. Isto se chama o Espírito verdadeiro, a palavra verdadeira, a epístola verdadeira. É o mistério da piedade. É o mistério da piedade. Depois em Romanos 7:8, Paulo continua dizendo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim a concupiscência, porque sem lei, Juquinha Chaves, sem lei, está morto o pecado. Então quem é que diz ao povo da igreja de Jesus, pecador? Quem tem o direito de chamar uma ovelhinha lavada no sangue de Jesus de pecadora? A lei. Por isso é que Paulo diz, não te demovas, não te perturbes. Quando vier uma epístola, quando vier uma palavra, quando vier um espírito com letra menor, ele não falou Espírito Santo com letra grande, ele diz, não te perturbes, isso não veio de nós. Amado, condenação não vem do mistério da piedade, vem do mistério da iniquidade. Quem quer ver o povo humilhado, sangrando, chorando, incapaz, inferiorizado, é a lei. A lei, sem lei, está morto o pecado. Quer dizer, se não houver o mistério da iniquidade condenando as pessoas, a igreja, Cristo vive, pelo menos o nosso ministério e as igrejas da reforma, não há uma única pessoa que diz, eu sou um pecador, eu não mereço milagre, eu vou para o inferno. Não existe. Pastor, mas estas verdades às vezes então não dão aso que a pessoa vá para o Rock in Rio, fique sentado com um copo de cerveja de meio metro. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quem é nascido de Deus não tem desejo de ser pecador, amado. E se eventualmente pecar, Deus fala disciplina. Deus disciplina. Deus, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas que dividem o seu coração entre Deus e o mundo. É o mistério da iniquidade. Romanos 10:4. Porque o fim da lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê? Você tem a justiça de Deus que te foi imputada no teu coração. Jesus pôs fim à lei. O que o mistério da iniquidade faz? Traz a lei para a igreja. O véu se rasgou, a igreja costura o véu. Deus arrancou os véus da lei, a igreja põe véus da lei. Então isto é muito importante, saber o fim da lei, quer dizer que Cristo pôs fim à lei. Pastor, e quando o mistério da iniquidade está agindo, que as pessoas não sabem que é um mistério da iniquidade, acham que a lei é perfeita. O que diz Hebreus 10:29? Quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Você sabe o que a lei faz e os crentes fazem, quem não conhece estas verdades? Profana o sangue da aliança. Sabe o que as pessoas dizem? O sangue de Jesus não perdoou nada. Ele não lavou nada. Nós éramos escarlates, ele não lavou nada. Então nós temos que ir aonde? No batismo das águas. As abluções, conforme Paulo fala. Você acha que água santifica alguma coisa, amado? Você acha que água perdoa? Você acha que água, seja no batistério, seja na Lagoa da Barra, no Rio do Paraíba, você acha que mergulhar ali tira os pecados? Isso é profanar o sangue da aliança. É dizer que o sangue de Jesus Cristo não fez nada. Ele não deu eterna redenção. O sangue dele não fez absolutamente nada. Não nos deixou testamento de nada. Então ele disse, profana o sangue da aliança e ultraja o Espírito da graça. Calca os pés o Filho de Deus. Olha, a lei tem calcado os pés do Filho de Deus. A lei tem profanado o sangue da aliança. O diabo, senhores, tem usado a lei da letra que mata para humilhar o povo de Deus. Calca os pés o Filho de Deus. Em vez de dizer, tu és soberano, calca. Profana o sangue. O que é profanar o sangue? É roubar o valor dele. E botar no jejum, na vigília, no sacrifício, o valor que só Jesus Cristo tem, amado. E ultraja o Espírito da graça. Como é que se ultraja o Espírito da graça? Tirando a graça e vivendo a lei. Então, isto tudo que eu lhe estou dizendo tem viés muito importantes. Por exemplo, os padres no confessionário. Você sabe quem mais nega o sangue de Jesus? Um padre num confessionário. Que a pessoa vai lá e diz, abençoai-me, padre, porque eu pequei. A pessoa conta o drama dela e diz, eu te perdoo, e você vai rezar uma Ave Maria. Nenhum homem pode perdoar nada para a salvação. Ninguém. Não são duas Ave Marias que perdoam. Só Jesus pode perdoar. O resto é engano, é mentira. Missa é recordação da vida de pecado e de morte, amado. As pessoas ficam batendo com a mão no peito, por minha culpa, minha máxima culpa. Amado, você não teve culpa de nada. Quando eu nasci, quando você nasceu, ninguém te perguntou assim, você me permite fazer de você um pecador? Nossa mãe nos gerou em pecado. Nós não poderíamos fazer nada, estamos mortos em pecados e delitos. Ele nos deu vida, estando nós mortos em pecados e delitos. Logo, é uma blasfêmia um homem dizer, eu te perdoo, estás livre. Você, amado, perdão é uma coisa que nós temos que dar quando ofendemos alguém ou quando somos ofendidos. Agora, perdão para a salvação, só Jesus Cristo pode dar. Ele deu uma vez e para sempre. Nas nossas relações, Deus manda perdoar 70 vezes 7. Então, o que diz em Hebreus 9, 26 e 28? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar
pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o quê? O fim da lei é Cristo. Ele aniquilou o pecado. Como é que eu posso dizer que você tem pecado? Está aniquilado ou não está aniquilado? Ele carregou ou não carregou? Ele aniquilou pelo seu sacrifício uma vez para sempre, por todas. Ele aniquilou o pecado. E diz o versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Muitos quem? Os eleitos de Deus. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Ele veio para tirar os pecados. A lei é o instrumento de Satanás para humilhar o povo de Deus. Você acha que Deus quer ver o povo dele sem dormir 4 noites, sem comer uma semana, joelho sangrando? Eu vejo irmãos que dizem, olha aqui, está aqui o testemunho. Você acha que Deus quer ver sangue na igreja? É como se você lhe pedisse pão e ele te desse pedras. Você pedisse peixe e Deus te desse uma serpente voadora. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus perfeito. Ele diz que tirou e aniquilou. Diga, tirou e aniquilou. Então um culto, amado, não pode ser uma recordação de pecados. O culto não é para exaltar o diabo. O ministério da iniquidade sobrevive há 2000 anos pela ignorância espiritual do povo de Deus aí fora. Sobrevive desta forma. Como é que a igreja romana, os mandamentos de Deus diz lá em Êxodo, não terás imagens, não as adorarás, não lhe darás culto. Como é que uma igreja vive de imagens? Então há 2000 anos que a ignorância detém este mistério da iniquidade, mas graças a Deus que esta igreja está sabendo que Jesus pôs fim à lei, quebrou o poder do pecado, estabeleceu um novo pacto. Vamos ver isso em Hebreus 8:6. Olha lá. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, amados, Cristo não nos vê em pecado há 2000 anos. Ele tirou, ele aniquilou definitivamente. Nós não invalidamos o sacrifício de Cristo. Eu vou lhe dizer uma coisa, até os votos de pobreza que as pessoas fazem na igreja romana levam a desastres tremendos. Os países mais pobres do mundo são os países mais afetados pelo ministério da iniquidade. Por Roma, pobreza, crime, delinquência, sabe? São os países onde há maior influência do ministério da iniquidade. Você veja os países da Europa, dos Estados Unidos, você vê os países nórdicos da Europa, todos ricos, abençoados. Vai lá ver se tem entrada do ministério da iniquidade. Não tem. Então, trabalhamos com 2000 anos de atraso. Por causa do sofrimento, por causa da ignorância espiritual, há 2000 anos que o sistema do ministério da iniquidade é pregado. E desde 1986 que o mistério da piedade é revelado a esta igreja. Até então, só o ministério da iniquidade dominou o nosso país. A graça genuína é a única alternativa para o mundo. Segundo de João 1:9, ele disse: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem o Pai como filho. Agora João corrige e diz: olha só, se não for a doutrina de Cristo, não tem Deus. Então ele dá uma no prego, uma na ferradura. Ele usa a lei e depois usa uma expressão da graça. Então, amados, qual é a doutrina verdadeira? A doutrina da graça. Romanos 7:4 diz isto: assim, meus irmãos, também vós morretes relativamente à lei. Quem é que morreu para a lei? Quem é que não dá mais confiança à lei? Eu não dou confiança à lei. Eu morri para a lei.
por meio do corpo de Cristo para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou. Desta forma, nós vamos frutificar para Deus. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. A graça de Deus é o que é perfeito. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Meu? Como? O evangelho não é de Jesus? Por que Paulo está dizendo meu? Porque a ele foi revelado um pacto melhor e superior. Esta é a palavra da graça de Deus para a igreja gentílica. Diz que esta palavra é poderosa. Aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. Qual é o mistério que foi guardado em silêncio? O mistério da piedade. E agora você já sabe quem é o mistério da piedade? Sei. Quem é? Jesus. Qual é o outro lado da moeda? O mistério da iniquidade. Então, meu amado, esta noite eu quero lhe afirmar como definitivamente o mistério da iniquidade age. 2 Tessalonicenses 2,9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, da iniquidade, é segundo a eficácia de Satanás. Com poder, com sinais, com prodígios da mentira. Versículo número 10. Com todo o engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito na fé e na verdade. Versículo 14. Para que também vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então, meu amado, hoje você deve saber que Jesus Cristo, o mistério da piedade, te foi revelado. Agora você sabe para quem é a cólera de Deus? Aqueles que servem a besta, ao mistério da iniquidade. Quem é que domina o mistério da piedade? Jesus. Quem é que é o instrumento do ministério da iniquidade? Satanás. Jesus usa a graça. O que o mistério da iniquidade usa? Outra epístola, outra palavra e outro espírito. Usa a lei. Jesus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida. Mistério da piedade. Então, baseado nisto, nestas verdades pregadas, eu queria nestes 3 minutos finais de dizer: o Senhor está lutando por você. O Senhor está batalhando as nossas batalhas. Este mistério da piedade, quando revelado, amado, há um imensurável e incomparável, uma riqueza da sua graça, imensurável e incomparável. Então, mesmo, amado, ouça, mesmo contra fortes adversidades, Deus vai transformar a tua situação, Ele vai te dar vitória. O Senhor quer fazer grandes coisas em tua vida. Amado, não se contente com pouco, não se contente com uma pequena visão. Nós servimos ao Criador do universo. Livre-se dos odres velhos. Olhe, pense como Deus pensa. Pense grande, pense em prosperidade, pense em abundância. Nós servimos ao Rei de Reis, nós servimos ao Senhor dos Senhores, nós servimos ao Deus Altíssimo. O Senhor Deus deu vida, e a vida que Deus tem para você é muito maior e muito melhor do que você pode imaginar. Muito maior, amado. O que você está esperando é o que você vai alcançar. A atitude de esperar coisas boas chegam à vida.
pense nas coisas lá do alto. O favor do Senhor está sobre a tua vida. A bondade e a misericórdia te seguirão. Coisas grandes e novas virão a seu favor e a meu favor. Tenha certeza disso, tenha fé. Hoje começou o milagre na tua vida, meu amado. E sabe o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar o tempo. Eu vou convidar os bispos da igreja e os pastores para virem aqui à frente comigo, e nós vamos ligar em concordância isto tudo que foi pregado seja manifestado na tua vida, para que grandes coisas aconteçam na tua vida, em nome de Jesus. Tu vais ver que esta semana Deus pode dar mais do que tu recebeste na vida toda. Prepara-te, amado. Há coisas novas que Deus está gerando. Olha o novo de Deus, olha o grande de Deus, olha o precioso de Deus. Amém? Vamos então, bispos amados, vamos entrar aqui em concordância. Pastores que se sentirem liberdade de agir conosco no altar, venham. O povo de Deus, venha. Vamos entrar em concordância. Eu creio que o milagre chegou, amado. Eu creio. Vamos lá. Em concordância. Que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Vamos ficar de pé toda a igreja. Louvor, com muito louvor, com muito louvor, Muito louvor. A gente precisa entender. Aleluia. A gente precisa entender O que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. Creia nisso. Levante as suas mãos para o céu. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Aleluia. Está chorando, louve. está precisando, louve. está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Em suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Comece, a tua bênção chegou. Com muito louvor. Muito louvor. Deus habita no meio dos louvores da sua igreja.
bispa vai dar a bênção final. Quem puder ficar mais um pouquinho, vamos cantar mais um hino. Glória ao Senhor, levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Redentor, o nosso Deus soberano, porque Tu nos escolheste desde antes da fundação do mundo, Senhor. Eis-nos aqui para Te servir, Pai. Pedimos, Senhor, que Tu dê ordens agora aos Teus anjos que nos levem em paz. Senhor, que nos livre de todos os males, Senhor. E que nesta semana, Senhor, milagres aconteçam na vida de cada um aqui presente, Senhor. Porque é hora do milagre, nós acreditamos nisso. É a hora do nosso milagre, em nome de Jesus. Saia daqui preparado para ser surpreendida por Deus, porque Ele fará na sua vida. Graça e paz, uma semana de vitórias.